O ministro Fernando Haddad demonstrou otimismo em relação à negociação entre o presidente Lula e Donald Trump sobre o tarifaço. Confira os detalhes com a Camila Yunes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse acreditar que uma conversa racional sobre o tarifaço de Donald Trump deve acontecer a qualquer momento. Para Haddad, as tarifas prejudicam muito a economia americana. Eu quero crer que vai se iniciar em algum momento um debate racional. Primeiro separando o que é econômico do que é político. O presidente dos Estados Unidos pode ter a preferência que ele quiser, né? E manifestar essa preferência. Isso não é muito usual um presidente querer se meter na eleição de outro país, mas acontece às vezes, de demonstrar simpatia e tudo mais. Acontece muitas vezes. Mas tentar usar a tarifa como arma política, na minha opinião, é um equívoco que deveria ser corrigido o quanto antes. E nós estamos trabalhando nessa direção. Primeiro é para explicar como é que funcionam os poderes no Brasil, né? Aqui não tem autocrata. Aqui tem presidente, tem Congresso, tem Supremo, mas não tem um autocrata no Executivo. Haddad participou de um evento de uma instituição financeira em São Paulo e, em tom descontraído, disse que o Ministério da Fazenda é um lugar incrível. O chefe da pasta também demonstrou otimismo sobre a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O relatório do deputado Arthur Lira foi aprovado pela comissão instituída pelo presidente Hugo Mota por unanimidade, diante de um contexto em que Câmara e Senado ainda estão se acertando. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto em caráter terminativo semana passada, também na mesma direção, e eu acredito que a proposta que o governo fez foi sendo compreendida e bem recebida pelos atores de uma maneira geral. Quem também esteve neste evento foi o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele disse reconhecer que a taxa de juros está elevada e que o Banco Central nunca disse o contrário, mas ressaltou que o Brasil vive o melhor momento em termos de empregabilidade. A pergunta que coloca a questão da maneira adequada é: por que mesmo com uma taxa de juros num patamar que para qualquer outra economia seria entendido como bastante restritivo, né, de 10% de juros real, você ainda enxerga um mercado de trabalho que está no pleno emprego ou para lá do pleno emprego? Então essa eu acho que é uma questão que essa geração vai ter que tratar. Eu acho que a gente tratou vários temas ao longo das gerações, né? O que quer dizer que você precisa, muitas vezes, conviver com uma dose maior do remédio e por um período mais longo. O presidente do BC também reafirmou o esforço do banco em levar a inflação à meta de 3%. Não tem atalho para a autoridade monetária e quando pega o atalho, geralmente o caminho de volta fica mais longo e você aumenta a distância para o objetivo ali. Por isso que a gente tem usado as palavras de serenidade, persistência. Eu acho que esse é um processo de a gente ter a humildade de enfrentar ali a incerteza que o ambiente nos colocou. O presidente do Banco Central explicou que alguns fatores têm contribuído para a resiliência do mercado, como os estímulos à demanda e as reformas estruturais. Ele ainda completou que a migração de política fiscal para um caráter mais progressivo tende a colocar mais recursos na economia.